Antes da bênção final, gostaria de fazer uma fala rápida, mas necessária para este momento que nós estamos vivendo. Gostaria de fazer algumas considerações. Nós estamos numa realidade muito adversa. E uma realidade que nos toca a todos, homens, mulheres, pobres, ricos, todos. Que é a realidade da pandemia. E nesses dias, nesses últimos 20 dias, a gente vê se intensificar cada vez mais, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil inteiro, tanto o número de óbitos, quanto o número de infectados. Esses dias me assustou muito, na última quarta-feira, dia 10 de março de 2021, aqui na Paraíba foram 50 mortos. 50 mortos. Infectados, novos casos, 1.356 novos casos. No final de semana sempre dava uma baixa e a gente respirava um pouco com mais tranquilidade. Porém, ontem, sábado, 14 de março de 2021, foram 31 mortos. Vocês já pararam para pensar? E muitos que nós conhecemos. Pessoas agora que a gente está vendo muito próximos de nós. E por incrível que pareça, ontem foram mais 1.694 novos casos. O que eu quero dizer com isso? A Paraíba, meus queridos irmãos e irmãs, não sei se está continuando aí. A Paraíba ultrapassou 237 mil casos de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. E quase 5 mil mortos. E só ontem estavam internados 780 pessoas nas unidades públicas aqui de referência para o Covid. E nos assusta muito mais quando a gente vê a quantidade de leitos de UTI e de enfermaria. Na Paraíba já chegamos a 85% de UTIs que estão ocupadas. E em João Pessoa, pasmem, 96% das UTIs em João Pessoa estão ocupadas. Na região de Campina Grande, 80%. E no Sertão, 91%. Ontem, só ontem, foram internadas 75 pessoas. Agora, imagine esse movimento a cada dia nos assusta. Porque eu estou trazendo esses dados para a nossa reflexão. Aí eu fico me perguntando, será que alguns que ficam criticando a Arquidiocese da Paraíba, que ficam criticando o bispo nas redes sociais, no Instagram, de forma vergonhosa, se dizendo verdadeiros católicos, me lembrou daquela passagem do Evangelho. Tem olhos e não querem ver? Vocês não estão conseguindo ver a realidade? A realidade em que nós estamos vivendo? O nosso mestre dizia assim, em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vocês pensam que não nos dói, padres, nós padres e bispo, por não termos a presença de fiéis? Dói. Nós não somos desumanos, mas dói muito mais quando uma pessoa liga para mim, meu marido morreu, padre. Meu filho morreu, padre. Então, vocês que se dizem católicos verdadeiros, abram os olhos. É impressionante que eu compilei algumas expressões colocadas por esses católicos, entre aspas, verdadeiros. A gente vai seguir o governo ou a igreja?
E a salvação? Como buscar a salvação? Pois essa vida é passageira. E a importância pela alma. Nós estamos privados da Eucaristia. Pura hipocrisia. A teologia não faz mais esse dualismo corpo e alma. A pessoa humana é por completo corpo e alma. Não há apenas uma preocupação com a alma e o corpo. Isso nos causa uma indignação muito grande. E aí eu me lembrei de algumas passagens do Papa Francisco. O Papa Francisco diz assim: eu sei que muitos de vocês se confessam para a Páscoa a fim de reconciliar-se, mas esse momento a gente não pode. Faça um ato de contrição. Está lá no catecismo da igreja. Eu sei que este momento é duro. Faça sua comunhão espiritual. Mas eu quero terminar dizendo à população: vocês sabem o que é que está por trás desta fala de alguns? Não são todos, de alguns. O que está por trás dessa fala é porque ainda existe um grupo na Igreja Católica que não aceitou o Concílio Vaticano II, que não aceitou as reformas litúrgicas, que nega o pontificado de Francisco, que não quer uma igreja em saída, mas uma igreja fechada, autorreferencial, que nega o ecumenismo, que nega o diálogo entre as pessoas. O que está por trás é um grupo que se diz verdadeiramente católico, mas não são. Isso não é novo, não. Porque em 1959, quando o Papa João XXIII anunciou o concílio, tiveram reações, inclusive no Brasil. Não, nós queremos a missa tradicional. Então, quero deixar essa fala. Aqueles que se dizem católicos verdadeiros, que negam o concílio, o Papa para eles não é Francisco, é Bento. Se abram ao Evangelho. Escutem a voz de Cristo que está morrendo nos hospitais. Escutem a voz de Cristo dos médicos, dos enfermeiros, naqueles que estão na saúde ajudando as pessoas. E não pensem que nós somos ignorantes, vocês não aprofundam a fé, a teologia, não sabem o que é a doutrina da graça, da salvação, da igreja. Vão ler os documentos do Concílio Vaticano II. Nós somos pastores com o coração de Cristo, porque estamos sofrendo em ver paroquianos, amigos, familiares, padres, bispos que morreram por causa da Covid-19. Pensem nisso. Façam uma autorreflexão. E alguns até que se avoram: consultei Roma. Não sabem que as conferências episcopais, elas têm um processo de comunhão e de ligação com o Vaticano, mas tem também as suas normas próprias. Não é assim. E peço por fim, você que é católico mesmo, não se deixe levar por essas falas não, porque divide a igreja. O divisor da igreja é o diabo. O diabo é aquele que divide. Mas Cristo é aquele que une. Pai, o meu desejo é que todos sejam um. Como eu e o Pai somos um. É o desejo de Cristo. Pensem nisso. E que essa fala sirva de autorreflexão. E aqueles que quiserem aprofundar, venham discutir com a gente. Teologia, Bíblia, dogmas. Não nas redes sociais. Deveriam usar a energia nesse momento para ir buscar alimentos, para ajudar os pobres, para ajudar as pessoas que estão vivendo essa situação. A energia deveria ser usada nesse momento. Não de forma indelicada, mal educada, expondo o arcebispo à Igreja Católica. Deus abençoe e pensem nestas palavras.